Fala galera, eu sou Alex Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Seguinte galera, como prometido, eu falei pra vocês que eu ia trazer pra vocês um pouco de conteúdo mais relevante pra esse canal, que eu trago muita coisa muito solta aqui, então é vídeo de papagaio, é vídeo de pintura, é coisa que talvez não agregue muito pra vocês, né? Então, tô tentando trazer pra vocês aqui agora um pouco de conteúdo também, que agregue também. É claro que aquele outro tipo de vídeo também eu vou continuar trazendo pro canal, eu tô falando muito rápido, porque eu tomei muito café, eu acho, não sei. Então galera, é o seguinte, eu venho trabalhando com fotografia e audiovisual há alguns anos, mas por minha conta mesmo, tem coisas de 1 ano e meio para 2 anos que eu tô trabalhando por minha conta mesmo, assim, já tirando uma graninha bacana por mês. Só que, tipo assim, eu não tenho um controle financeiro do que eu tô gastando, do que eu tô investindo, quanto que eu tirei no ano, quanto que eu tirei no mês, qual foi o ano que eu tirei mais, qual foi o ano que eu tirei menos, por quê. Então, tipo assim, esse ano de 2021 agora eu quero ter um controle disso, a partir desse ano no caso, né? Não só esse ano, tipo esse ano que vem, continuar com isso e assim pra frente. E então, assim, o que eu decidi fazer esse ano foi fazer a minha agenda financeira desse ano, né? Tipo, pra mim ter organização, uma organizaçãozinha bem fina do que eu tô fazendo durante o ano todo. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu fiz a minha, porque se você é uma pessoa que não tem organização em relação a isso, você pode se basear na minha, tentar ver a minha como referência e aprimorar do seu jeito também. Lembrando que a minha não é uma regra, tá? Eu não tô dizendo aqui que o meu modo é o modo mais fácil de fazer, o modo mais simples, mas é o modo que eu achei pra eu poder fazer pra mim esse ano. Então pode ser que mês que vem eu mude o método de como fazer isso, ou então só o ano que vem eu uso esse método aqui durante esse ano e mude ano que vem. Então assim, é o método que eu achei pra mim me organizar durante o ano. Então, vou mostrar pra vocês aqui agora como é que eu tô fazendo. E aí, se você não tiver um método de fazer a sua, você pode se basear na minha e tentar se organizar durante um ano aí. Então, bora lá conferir como é que eu estou me organizando esse ano, beleza? Então, galera, eu tô usando um caderninho pra poder me organizar esse ano. Esse caderninho aqui ele era do Yuri. O Yuri me deu. E ele não botou muita fé que eu ia me organizar, né? Que eu ia usar esse caderno. Então, tá, Yuri, tô usando e tô gerando conteúdo pro canal com o seu caderno. Chupa. Primeiro, eu começo deixando uma folha em branco com o ano 2021. E aí, eu coloquei essas trenzinhas aqui, post-it, eu acho, não sei o nome disso. Então assim, galera, eu começo organizando aqui, ó, janeiro. Coloco primeiro janeiro. E aí eu venho com os dados gerais do cliente, né? Dos meus clientes. Então, deixa eu botar um pouco mais pra frente para poder desfocar. Vocês não conseguirem ler. Mas aqui são os dados pessoais dos meus clientes, né? Então, do mês de janeiro, eu tenho aqui os dados dos meus clientes de janeiro. Tô olhando pra telinha aqui agora para poder ter um controle se eu tô conseguindo mostrar direitinho, beleza? Mas é isso. A primeira folha é a folha geral. Como é que eu faço essa folha geral aqui? Vou ensinar para vocês como é que eu faço, para vocês terem um controle melhor de com quem você trabalhou esse ano, né? Então, é o seguinte, eu coloco primeiro o nome da pessoa, o telefone dela na sequência e na frente, entre parênteses, o tipo de trabalho. Se é um trabalho de vídeo, se é um trabalho de foto, se é ensaio fotográfico, se é casamento, se é festa, enfim, eu coloco entre parênteses para poder saber que tipo de trabalho foi esse que eu fiz para fulana de tal. Então, embaixo, na linha de baixo, eu coloco o dia, por exemplo, dia 2, na sexta, às 15 horas. Coloco o dia e o horário. E na frente, entre parênteses de novo, eu coloco o valor, que aí eu tenho um controle geral desse trabalho com esse cliente. O nome, telefone, o dia, o horário, o tipo do trabalho, o valor. E quando eu entrego esse trabalho para o cliente e ele me paga, quando ele me paga e eu entrego, eu coloco na frente um PG de pago e destaco, para eu poder ter um controle que esse trabalho já foi feito, já foi entregue, já foi pago. Então eu faço assim. Aí eu salto uma linha, 2 linhas e venho com o segundo nome. Por exemplo, Beatriz, o telefone, casamento, dia 15, no domingo, às 18 horas. Coloco lá, coloco o valor na frente, se já foi entregue, já foi pago. PG, risco, destaco ele ali, pago. E é assim que eu tô fazendo. Essa é a primeira folha que eu coloco em janeiro, que é a folha geral do cliente. Já na segunda folha, o que eu faço? Eu coloco pagar e receber. Dentro de janeiro ainda, eu tenho uma parte que eu coloco aqui
de para quem eu tenho que pagar alguma coisa e de quem eu tenho que receber, que assim eu tenho um controle de quem ainda estou devendo, quem ainda tenho que pagar, quem está me devendo também, então eu tenho esse controle, né? Assim que eu pagar essa pessoa ou que eu receber esse dinheiro dessa pessoa, eu coloco na frente um OK e destaco. Então, a segunda folha que eu coloco ali de janeiro é essa. A terceira folha que eu coloco aqui é a folha de gastos. Por exemplo, gastos fixos. No meu caso, eu moro de aluguel, então eu tenho gastos fixos de aluguel, conta de água, luz, internet, eu pago para usar a máquina de lavar, eu gasto muito com alimentação e com narguilé, como vocês viram aí, né? Espera aí, inclusive. Esses são os meus gastos fixos do mês, né? Então, para mim ter um controle geral durante o ano todo e separando todos os meses, eu coloco aqui os meus gastos fixos: aluguel, água, luz, internet, máquina de lavar, alimentação e narguilé. Que é assim, por exemplo, aluguel é um valor fixo, então eu já coloco ele já fixo ali. Quando ele for pago, eu boto um OK aqui e destaco. Água e luz varia, né? Então tem mês que é um pouco mais caro, um pouco mais barato. Então eu deixo para chegar a primeira fatura. Aí assim que eu ver o valor e que eu pagar, eu já coloco aqui o valor e destaco, boto um OK e destaco. Alimentação, sempre que eu vou no mercado, eu não tô falando de alimentação de besteirinha que a gente acaba comprando na rua, um lanche, um salgado, essas coisas. Mas se você também quiser fazer isso, ter um controle ainda mais fino do que você gastou, fica ao seu critério. Mas eu coloco ali coisas que eu gasto pra dentro de casa, por exemplo, arroz, feijão, carne, salada, essas coisas que eu faço, as compras que eu faço no mercado, né? Então eu coloco aqui o valor e aí eu coloco um maisinho, porque eu só vou parar de calcular isso aqui quando chegar no final do mês, que eu encerrar realmente janeiro. Aí eu somo tudo que deu aqui para saber quanto que eu gastei com alimentação. Narguilé é a mesma coisa. Como o narguilé é uma coisa que eu uso diariamente, então eu preciso também ter um controle do quanto eu estou gastando por mês. Na quarta folha eu coloco parcerias, que isso ainda está dentro de janeiro. Então, nas parcerias eu coloco o nome da minha parceria ali, de um parceiro que eu tenho, de algum tipo de trabalho que eu faço com uma pessoa, coloco o nome da pessoa e a data. Porque alguns trabalhos de parceria que a gente está fazendo trabalho de portfólio, então esse trabalho a gente acaba não cobrando, então para você poder ter um controle de quantos trabalhos de parceria você fez durante aquele mês, você também anota nessa folhinha, que seria uma folha separada só para as parcerias. Então, fiz trabalho para fulano de tal em troca de divulgação, fiz trabalho para portfólio, então você pode colocar isso, o nome da pessoa, pode botar lá portfólio, divulgação, seja o que for, né? A sua parceria, no caso. Você coloca lá para você poder ter um controle de quantos trabalhos você fez para essa pessoa naquele mês. E aí, durante o ano você vai ver quantos trabalhos você fez para a pessoa durante o ano também. Isso também é bem legal de fazer. E na quinta folha eu coloco investimentos, que seria o quê? Digamos que você comprou no mês de janeiro uma câmera. Aí você pode colocar lá o nome da sua câmera, o valor dela na frente, para você ter um controle do que você investiu naquele mês. Então, eu também tenho uma folhinha separada para isso, para meus investimentos, para poder ter um controle do que eu gastei, do que eu investi naquele mês. Por exemplo, uma câmera, uma iluminação, um flash, uma lente. Então, eu tenho um controle disso. E por último, na última folha, eu coloco o geral de janeiro, no caso, né? Como é que funciona o geral? Lembra que na primeira folha que eu falei para vocês que eu coloco os dados gerais da pessoa, que seria tipo nome, o tipo de trabalho, telefone, dia e horário com valor, tudo isso. Nesse geral de janeiro, no caso aqui, eu coloco só o nome da pessoa e o valor na frente, o valor do trabalho. Não coloco o telefone, não coloco o dia, não coloco nada, só coloco o nome e o valor. Por quê? Nesse geral de janeiro, eu vou colocar o nome e o valor de todos os trabalhos que eu fiz. Então, por exemplo, fiz Juliana, Rebeca, Bia, Pedro, João Paulo, e vou botando o nome de todo mundo assim na ordemzinha, né? E aí, com o valor na frente dos nomes, eu venho calculando tudo que eu fiz durante o mês e faço um geralzão. Somo quanto que deu tudo, para mim poder saber quanto que eu fiz naquele mês de janeiro. Aí eu coloco lá total e coloco o valor total de janeiro, que aí assim eu tenho um controle de quanto eu fiz em janeiro. E aí o que acontece? Você vai fazer isso janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Quando chegar em dezembro, você vai vir pegando o valor de todos os meses. Por exemplo, você já vai no total de janeiro, que é o que você já somou de todos os seus trabalhos. Digamos lá que deu, sei lá, R$3.000.
Aí em fevereiro você fez mais 4 mil, em março você fez 7 mil, e aí você vai somando o valor de todos esses meses. Aí quando chegar quando você já tiver com a agenda de dezembro fechada, soma todos esses valores geral de todos os meses para saber quanto você faturou no ano. Então isso é bem bacana para você poder ter um controle, e assim eu não vou me perder mais sem saber quanto que eu fiz no ano, e se eu quero saber quanto que eu fiz em alguns meses separados, eu tenho esse controle também para poder entrar o ano seguinte sabendo que em tal mês eu faço mais, em tal mês eu faço menos, entendeu? Então essa é a minha agenda de 2021, é o jeito que eu estou me organizando agora. Se você tiver gostado desse tipo de organização, deixa o seu like aí, comenta aí embaixo se você faz mesmo, se você não fazia, se você está fazendo de outro jeito, me explica como é que você faz também, que vai ser muito bacana poder saber como é que vocês também fazem. E era isso, galera. Como eu disse, vou tentar trazer para vocês um pouco mais de conteúdo assim, para vocês poderem entender um pouco mais de como é que eu me organizo, o que eu tô trazendo, no que eu tô investindo. Então, vai ter vídeo dos meus equipamentos aqui no canal. Então, eu quero trazer esse vídeo para poder ter um geralzão de todos os equipamentos que eu tenho hoje. E quando eu for comprando um equipamento novo, eu vou trazendo vídeo para vocês, mostrando esse equipamento novo também, para ano que vem eu fazer outro vídeo, saber o que eu tive, o que eu consegui de diferente. Então vai ter vídeo muito legal no canal ainda aí. E do mais era isso. Me segue no meu Instagram, se você quiser ter um contato melhor comigo, um contato direto aí, quiser me falar por lá como é que você organiza sua agenda também, que é mais prático também. Mas deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí para poder ajudar o canal a crescer. E era isso. Até um próximo vídeo e falou! I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped.